Tribunal encaminha a relação de pessoas com contas irregulares à Justiça Eleitoral. Essas listas elas têm uma importância fundamental porque balizam a atuação do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral no julgamento dos registros de candidatura. Especialistas debatem sobre o papel dos tribunais de contas na lei da ficha limpa. Eu entendo que o tribunal está sendo muito feliz em, junto com a OAB, está fazendo esse evento para justamente tratar do momento da atualidade. Nós estamos vivendo um momento eleitoral. Na entrevista da semana, nosso convidado é o ministro Augusto Nardes. Estamos semeando para o Brasil todo uma semente que é a tese da governança como uma forma de o Brasil aprimorar sua capacidade de entrega de resultado para a sociedade. Servidores do TCE Ceará participam de cursos sobre o uso de drones nas fiscalizações. E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, o TCE Ceará encaminhou à Justiça Eleitoral a relação de pessoas que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. A iniciativa atende ao disposto no artigo 11 da Lei das Eleições. O Tribunal de Contas do Ceará encaminhou, no dia 8 de agosto, a relação de pessoas que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável ou por decisão irrecorrível nos últimos 8 anos, registradas nesta Corte de Contas. A lista foi enviada ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. O prazo legal encerra sempre no dia 15 de agosto do ano em que se realizem as eleições. Os ofícios assinados pelo presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, foram encaminhados ao presidente do TRE, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, e ao procurador regional eleitoral no estado do Ceará, Samuel Miranda Arruda. Uma das hipóteses de inelegibilidade mais frequentemente aplicadas no âmbito do TRE é justamente a linha G, que é a que prevê a inelegibilidade por rejeição de contas no âmbito do Tribunal de Contas, seja da União ou dos estados, né? Então, essa é a de aplicação mais frequente e aquela que é mais célere, porque os tribunais de contas geralmente julgam muito mais rapidamente as contas do gestor do que as esferas penal ou de improbidade administrativa atuam no âmbito da justiça comum. Então, essas listas elas têm uma importância fundamental porque balizam a atuação do Ministério Público Eleitoral e também da Justiça Eleitoral no julgamento dos registros de candidatura. A iniciativa do tribunal atende ao disposto no artigo 11 da Lei das Eleições número 9.504 de 1997. O TCE Ceará mantém a lista atualizada no portal eletrônico tce.ce.gov.br. Nós entregamos a lista de contas irregulares agora, no último dia 8 de agosto. A lista foi encaminhada ao TRE e ao Ministério Público Eleitoral. A lista de contas eleitorais ela é frequentemente atualizada aqui pelo Tribunal de Contas para que a gente possa encaminhar para a Justiça Eleitoral todas as contas que são julgadas irregulares aqui dentro da Corte para que eles possam fazer a arguição de inelegibilidade dos registros de candidatura. A Justiça Eleitoral faz um filtro, que é o filtro que está previsto na Constituição e na lei, reconhecendo a inelegibilidade dos candidatos, mas o eleitor também deve fazer esse filtro, não só olhando a lista do TCE e do TCU, mas também analisando os próprios sítios dos tribunais e consultando lá o gestor do seu município, o seu candidato, para ver como ele agiu quando na missão de aplicar algum recurso público. O tema eleições também esteve em pauta aqui no tribunal semana passada. O TCE Ceará e a OAB no estado realizaram evento sobre a Lei da Ficha Limpa, que contou com a presença de vários especialistas, entre eles o ministro Raul Araújo Filho, membro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. A Lei da Ficha Limpa e o papel do Tribunal de Contas foram os temas centrais do evento realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, em parceria com o TCE Ceará. O encontro ocorreu nos dias 11 e 12 de agosto,
no plenário da Corte de Contas e reuniu especialistas para debater a temática e fortalecer o diálogo institucional. Eu entendo que o tribunal está sendo muito feliz em, junto com a OAB, estar fazendo esse evento para justamente tratar do momento da atualidade. Nós estamos vivendo um momento eleitoral. Então, nada melhor do que o tribunal mostrar as suas competências, onde é que elas estão, baseada em quê, e fazer essa discussão técnica sobre a questão das eleições. E onde é que elas refletem? Exatamente na lei da ficha limpa, na lei de improbidade e mais em uma série de outras questões que estão ao redor. Evidentemente, nós temos assuntos ainda polêmicos por resolver, mas nós temos já uma série de questões sedimentadas onde é muito importante fazer também que não só essas ideias e essas reflexões estejam apenas dentro do tribunal, mas também saiam para a sociedade e que as pessoas tomem conhecimento. Esse evento, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela traz exatamente a visão de quem defende os gestores. Então, é uma dialética interessante, é uma dialética que só faz crescer. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo Filho, esteve presente no evento e destacou a participação dos tribunais de contas no processo eleitoral para defender a democracia. Tem sido cada vez mais reconhecida a importância dos tribunais de contas e da atuação dos tribunais de contas quando auxiliam o Poder Legislativo no exercício do controle externo e quando também auxiliam a própria Justiça Eleitoral no sentido de que se possa defender ao máximo o Estado democrático e a administração pública que chega ao poder através do voto, com a afirmação da soberania popular. Os tribunais de contas, então, auxiliam não só o poder legislativo no controle externo, mas também a justiça eleitoral na sua preocupação de conduzir eleições limpas, que conduzam aos cargos públicos pessoas idôneas, comprometidas com a moralidade, com um bom desempenho da administração pública no sentido do atendimento dos anseios da coletividade. Especialistas do TCE Ceará e de outras instituições participaram de painéis e debates sobre os reflexos da Lei de Improbidade Administrativa, a instrução nos processos de contas, a lista de irregularidades enviadas ao juízo eleitoral, as competências dos tribunais de contas no julgamento das contas do chefe do Executivo e o fortalecimento da democracia. Este é o primeiro encontro fruto da parceria entre o Tribunal de Contas e a OAB no Ceará. O evento trouxe importantes discussões sobre a lei da ficha limpa e reuniu membros e servidores do TCE Ceará, advogados, contadores, comunidade acadêmica e público interessado no tema. Durante os debates, foi possível também esclarecer dúvidas e reforçar o papel de facilitador e orientador do Tribunal de Contas no processo eleitoral. O evento foi idealizado através dessa parceria da OAB com o Tribunal de Contas, tendo em vista não só o prazo agora que se avizinha para o Tribunal de Contas disponibilizar a lista com os gestores que têm contas rejeitadas, mas também porque nós percebemos uma necessidade de um maior diálogo institucional entre a Justiça Eleitoral, os gestores e o Tribunal de Contas, haja vista que a inelegibilidade por desaprovação de contas, além de ser a mais incidente no processo eleitoral, é a que gera mais controvérsias. Então, considerando também a nova lei de improbidade administrativa e as últimas modificações na lei da ficha limpa, nós entendemos que era oportuno que a comunidade acadêmica e o público em geral participasse dessa discussão promovida por todas essas entidades. A Biblioteca Ministro Raimundo Girão, do TCE Ceará, esteve presente no evento com o programa Biblioteca Ativa, apresentando títulos relacionados à temática do encontro e que estão disponíveis para pesquisas abertas ao público externo. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre governança pública. O nosso entrevistado é o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes.